Ministro da Justiça pede inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições. TSE completa a apuração e 12 candidatos não receberam nenhum voto. Partidos e governadores revelam apoio a Jair Bolsonaro ou a Lula no segundo turno. Preço do prato feito varia de R$ 10 a R$ 56 na mesma cidade. Presidente russo Vladimir Putin treina 200 mil soldados para o que chama de guerra atômica. Prêmio Nobel de Física vai para 3 cientistas que fizeram descoberta que pode revolucionar a mecânica quântica. Pesquisadores japoneses dizem que encontraram a fórmula ideal para fazer o bebê dormir. E no Dia Mundial dos Animais, não deve faltar atenção aos companheiros de todas as horas. Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os erros dos números apresentados pelos institutos de pesquisas eleitorais do primeiro turno já provocaram providências rigorosas no Brasil. Quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a atuação dos institutos de pesquisa. Pelas redes sociais, Torres disse que a abertura do inquérito atende representação entregue ao Ministério da Justiça, que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes por alguns institutos. O assunto também repercute no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse nesta terça-feira, em entrevista para uma rádio, que é necessário tomar providências para punir e reprimir os institutos que erram as pesquisas. Para ele, esses erros atrapalham as eleições, pois induzem os eleitores a votar nos candidatos mais bem posicionados. Lira afirmou que alguns deputados têm procurado para pedir a abertura de uma CPI. Para ele, essa é uma medida drástica, mas Lira defende que uma regulamentação seja criada para nivelar a metodologia das pesquisas. Já no Senado, o senador Marcos Duval afirmou que protocolou o pedido de abertura de CPI para investigar os institutos de pesquisa. Nós temos grandes questionamentos quanto a isso. Eu, na minha campanha, também sofri isso. Eu tinha 5,5% dos votos, enquanto na pesquisa o outro concorrente tinha 44% das pesquisas. Então, 44 para 5, eu fui eleito e ele não foi eleito. Então, uma diferença enorme e todos nós sabemos que isso influencia e muito na decisão do voto na urna. Muitos brasileiros não querem perder o voto, então seguem o que as pesquisas estão dizendo. Em nota enviada à reportagem da RIT TV, o IPEC afirmou que a última pesquisa do Instituto mostrou que o candidato Lula seria mais votado, o que de fato ocorreu. Que Jair Bolsonaro teve 6 pontos a mais que a pesquisa e que isso pode ter ocorrido porque 3% dos eleitores estavam indecisos e parte dos eleitores que votariam em Ciro e Tebet desistiram e escolheram Bolsonaro. O Datafolha apresentou a mesma justificativa para explicar a diferença entre o que apontaram as pesquisas e o que de fato ocorreu na urna. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu hoje a apuração de 100% dos votos depois de somar os resultados do exterior e do Amazonas. A conclusão ocorreu mais de 41 horas após o horário previsto e não altera o resultado final, que foi anunciado pelo próprio TSE na noite de domingo. O ex-presidente Lula ficou em primeiro com 48,43% dos votos e o atual presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, ficou com 43,2%. Os dois disputam o segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. E no final de tudo, o país ficou sabendo que 12 candidatos não receberam nenhum voto nestas eleições. Mais de 123 milhões de brasileiros foram às urnas no último domingo para exercer o direito do voto. Alguns deputados conseguiram o feito de serem eleitos
com mais de 1 milhão de votos, como é o caso de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e de Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Por outro lado, 12 candidatos a cargos de deputado não receberam nenhum voto. Carol Miranda, do Solidariedade de Roraima, Denis Dias, do PRTB de Tocantins, Gonzales Filho, do Democracia Cristã do Maranhão, Eduardo Menezes, do PROS do Ceará, Dir Silva, do Agir do Acre, Tamires Silva, do PRTB de Pernambuco, Williams Thomas, do Partido Verde de Roraima, Maria Saraiva, do Solidariedade de Roraima, Ambrósio Moura, do Agir do Acre, Claes Policarpo, do Solidariedade de Roraima, Marnísia, do Agir de Rondônia, e Suelen Camila, do Agir de Pernambuco. Sendo assim, o fato é curioso, uma vez que pelos resultados, nem os próprios candidatos votaram neles mesmos. Um dispositivo sem fio foi desenvolvido com a capacidade de avaliar a progressão do Parkinson. A tecnologia surge como uma grande aliada na luta contra a doença. Para a criação do dispositivo, foram utilizados sinais de rádio que refletem no corpo do paciente enquanto ele se move, coletando os dados, não tendo a necessidade deles utilizarem algum outro dispositivo portátil em alguma parte do corpo. O paciente, então, se torna uma espécie de radar humano. Por meio de um algoritmo, a tecnologia é capaz de captar mais de 200 mil medições. Os cientistas realizaram os testes do estudo por 2 meses, com 50 participantes. Os pesquisadores descobriram que a velocidade do andar dos pacientes diagnosticados com a doença diminuiu 2 vezes mais rápido quando comparadas àqueles sem o mal de Parkinson. Além de ser um indicativo que as mudanças na velocidade da marcha de pacientes com Parkinson correspondem à forma de como eles estão respondendo à medicação, ou seja, a velocidade melhora após uma dose do remédio e diminui quando ela começa a perder o efeito. A descoberta fornece dados certeiros para o ajuste clínico das medicações, além de disponibilizar dados para a adaptação do dispositivo para outros distúrbios neurológicos. Na última estimativa da Organização Mundial da Saúde, a doença de Parkinson atinge cerca de 8 milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, em torno de 200 mil pessoas convivem com a doença. A pandemia parece estar cada vez mais perto do fim e uma pesquisa da Universidade de São Paulo, em parceria com cientistas alemães, descobriu compostos extraídos de plantas que podem inibir a transmissão do vírus da Covid. Quem traz mais detalhes é o repórter Dionísio Gonçalves. 3 componentes naturais são capazes de barrar a proteína PLPRO, uma das enzimas responsáveis pelo desenvolvimento do coronavírus. Essa é uma descoberta da Universidade de São Paulo com 2 institutos da Alemanha. A pesquisa foi publicada na revista Communications Biology. Ela aponta a inibição de 50% a 70% da enzima. Todos os compostos são extraídos de plantas. Os testes foram realizados em células Vero, que fazem parte do rim do macaco. Elas foram comparadas com outras que não receberam os componentes. O líder que comanda os estudos no Brasil é o professor Carsten Wrenger. Nós conversamos com a doutora Edmarcia Elisa de Souza, que participa com ele da pesquisa e nos traz mais detalhes sobre o andamento dela. Nossos colaboradores na Alemanha verificaram, dentre 500 compostos, que 6 compostos eram mais promissores para se ligar à proteína PLPRO e, consequentemente, inibir o vírus. O nosso trabalho no Brasil foi buscar estas moléculas e investigá-la quanto à inibição da replicação viral in vitro aqui no Brasil. O próximo passo é realizar os testes em animais para comprovar o estudo. E, por fim, vai ser possível fazer isso com humanos. Esse é mais um passo importante da ciência para o tratamento e prevenção da doença. Dionísio Gonçalves, de São Paulo. E a campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada em várias cidades do país. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, por exemplo, apenas 21% das crianças foram vacinadas. A campanha de vacinação terminou com apenas 21% das crianças vacinadas contra a poliomielite em Campo Grande. Já o estado atingiu 55,7% da taxa de cobertura vacinal contra o vírus. Ambos resultados negativos, já que a orientação do Ministério da Saúde era cobrir 95% das crianças. Vários motivos vêm influenciando há um bom tempo.
Desde 2016 a gente vem acompanhando uma baixa nas coberturas vacinais para essas crianças menores de 5 anos e principalmente para as crianças menores de 1 ano. E vários motivos são demonstrados ao longo desse tempo todo. A pandemia contribuiu 2 anos, fake news contribuem também massivamente, aí, de maneira constante. De maneira pontual, algumas faltas de acesso ou talvez um pouco de desinteresse em relação a manter essa responsabilidade da vacinação dos filhos. Então, de maneira em geral, existem vários pontos que vão se somando para, infelizmente, demonstrar essas baixas coberturas vacinais. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil é um país com risco altíssimo de reinserção do vírus, assim como aconteceu com o sarampo, justamente por causa da baixa cobertura vacinal. Algo alarmante, é o que explica o gerente de imunização. Infelizmente, a gente tem isso. Existem países no mundo que são área endêmica, como exemplo o Paquistão. Nós temos casos positivos já que foram confirmados também em Nova York, aqui nos Estados Unidos. E o problema disso é que a circulação desse vírus pode influenciar naqueles que não estão protegidos. Como a gente vem ano a ano tendo uma baixa de cobertura vacinal, isso demonstra que tem pessoas ou crianças, né, que estão desprotegidas. E isso favorece, talvez, no futuro a gente ter a reintrodução da poliomielite. É um risco que existe, a organização já disse isso, e é por isso que é bastante importante a gente manter essa carteirinha atualizada para trazer a proteção. A vacina, ela é a única proteção que a gente tem, principalmente para essa faixa etária dos pequenos. Apesar da campanha ter finalizado, os pais podem levar os filhos até uma unidade de saúde para vacinar. Mesmo a campanha tendo se encerrado, as vacinas elas continuam disponíveis nas unidades de saúde, nos horários de funcionamento. Nós temos unidades que funcionam na hora, com sala de vacina no horário do almoço, em horário estendido aqui em Campo Grande. E as vacinas continuam disponíveis. Nós não temos falta de vacina. Procure uma unidade de saúde. Se você tem dúvida do que está escrito na carteirinha de vacina do seu filho, filha, ou, né, se você é tutor de alguma criança, leve numa unidade de saúde mais próxima para fazer essa leitura, fazer esse diagnóstico. Se houver a necessidade de atualização, já recebe uma vacina para justamente manter essa carteirinha atualizada. E veja a seguir, preço de prato feito varia de R$10 a R$56 na mesma cidade. E ainda, Prêmio Nobel de Física vai para 3 cientistas que fizeram descoberta que pode revolucionar a mecânica quântica. Uma pesquisa mostrou que o preço do prato feito pode variar até 460% de um estabelecimento para o outro. O levantamento considerou os valores cobrados em restaurantes de 4 capitais brasileiras. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, analisou os valores cobrados em 246 estabelecimentos localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. E aí mostrou essa grande diferença de preços do PF, feito com arroz, feijão, uma proteína e a salada. Todos esses dados foram coletados nas 4 capitais entre o dia 1º e o dia 11 de setembro. E aí a maior diferença encontrada foi em Salvador, onde o PF pode custar entre R$10 e R$56, que dá aí uma variação de 460%. Depois vem o Rio de Janeiro, com diferença de 380%, custando entre R$10 e R$48. E em Porto Alegre, o prato mais caro também custa R$48, só que o mais barato custa R$15, e aí a variação é de 220%. E foi aqui em São Paulo que o levantamento encontrou a menor diferença de valores, porque as refeições variam entre R$13 e R$29,99, o que representa aí uma variação de 131%. E aí a média de valores coletados em cada capital fica mais ou menos assim. Em Salvador, quase R$25. Em Porto Alegre, R$24. No Rio de Janeiro, R$23. E aqui em São Paulo, pouco mais de R$18, o que está difícil de pagar também, né? Portanto, a Proteste dá algumas dicas para economizar. Além daquela pesquisa básica de valores entre um restaurante e outro, vale a pena também buscar os restaurantes conveniados com a empresa onde a pessoa trabalha, que normalmente
oferecem descontos. Ou então aqueles estabelecimentos que oferecem aquele cartão fidelidade. Quando a pessoa preenche esse cartão, normalmente com 10 refeições, a 11ª sai de forma gratuita. Portanto, ficam aí as dicas da Proteste. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje o pagamento do 13º salário para mulheres que recebem o Auxílio Brasil, mas apenas para quem exerce o papel de chefe de família. O presidente informou aos jornalistas no Palácio da Alvorada que a medida, que não está prevista no orçamento de 2023, deverá atingir 17 milhões de beneficiárias. Ontem, depois do maior recuo registrado em 4 anos pelo resultado das eleições no Brasil, o dólar fechou em leve queda nesta terça, ainda com investidores ajustando posições depois de tombo da moeda norte-americana. O recuo foi de 0,14%, encerrando em R$ 5,16 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,08% aos 116.230 pontos. A Caixa Econômica Federal vai oferecer um empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil com taxas de juros abaixo do teto de 13,5% ao mês, como foi anunciado pelo governo. A presidente do banco, Daniela Marques, informou que estão sendo feitos os últimos ajustes para evitar o endividamento das famílias. Atualmente, os bancos privados cobram, no máximo, 1,7% ao mês no empréstimo consignado. Os pedidos de demissão bateram um novo recorde em agosto. Cerca de 1/3 das demissões do mercado formal foram voluntárias. A cada mês, milhares de brasileiros estão pedindo demissão de seus empregos com carteira assinada, levando as estatísticas a baterem sucessivos recordes. Um levantamento feito pela LCA Consultores, com base nos dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que contabiliza as vagas com carteira assinada no país, mostrou que em agosto foi batido recorde de pedidos de demissão. Desde janeiro de 2020, quando começou a série histórica, esse foi o mês com o maior número de desligamentos espontâneos. Do total de 1.773.000 demissões registradas em agosto, quase 633 mil foram a pedido do próprio trabalhador, o que equivale a 35,7% do total. Até então, o recorde havia sido em março, com 603 mil pedidos de desligamentos. Em relação aos 26 estados e o Distrito Federal, só não houve recorde nos pedidos de demissões em agosto no Amapá, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. São Paulo se manteve no topo dos estados com o maior número de pedidos de demissão. Isso se deve ao fato do estado ser o que mais emprega no país. No Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco diferente. O estado acumula 39 mil novas vagas de emprego só este ano. Em apenas um dia do mês passado, por exemplo, foram oferecidas 3 mil novas ofertas de trabalho. O setor que mais gerou novos empregos foi o de serviços. O cenário do emprego em Mato Grosso do Sul continua positivo. Só no mês de agosto foram ofertadas mais de 4.400 novas vagas, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. São 500 postos a mais que em julho. No acumulado do ano, são cerca de 39 mil novas oportunidades, a maior parte gerada em Campo Grande. É um indicativo de que o município tem caminhado bem, o empresariado está com alto nível de confiança e mesmo apesar do período eleitoral, Campo Grande segue sim referência no número de colocados. A oportunidade não falta. No mês de setembro mesmo, a FUNSAT bateu 3 mil oportunidades em um só dia. O setor que mais criou novos empregos no estado em agosto foi o de serviços, como é o caso de supermercados, com 1.983 vagas. Na sequência, aparecem os setores da indústria, com 901 vagas, comércio, com 670, construção, com 577 vagas e agropecuária, com 308 vagas. O CAGED também traz dados sobre a redução no número de trabalhadores com carteira assinada. No comparativo entre setembro de 2021 e agosto deste ano, as 3 cidades do estado com as maiores reduções foram Juti, Glória de Dourados e Fátima do Sul. E em relação ao número de admissões feitas pelas empresas,
A cidade com maior índice de setembro de 2021 a agosto deste ano foi Ribas do Rio Pardo, onde está sendo construída a fábrica de celulose da Suzano. O aumento foi de cerca de 65% nas contratações. O bilionário Elon Musk voltou atrás e aceitou comprar o Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares, que era o preço original da negociação. O empresário e a rede social ainda não se pronunciaram. As informações são de fontes que estariam acompanhando a negociação de perto. A notícia vem na mesma semana em que estava previsto o depoimento de Musk em um tribunal dos Estados Unidos por conta da batalha judicial entre ele e a empresa. O processo judicial começou em julho, depois que ele anunciou que sairia da negociação. Na ocasião, Musk afirmou que deixaria o acordo porque não tinha sido informado corretamente sobre a quantidade de contas falsas e de spam na plataforma. O Twitter, por sua vez, diz que seguiu o que estava previsto e que o empresário foi quem descumpriu a negociação. Por isso, a empresa entrou na justiça contra Musk. E a partir de 2024, todos os aparelhos eletrônicos na União Europeia vão funcionar com o mesmo carregador. A medida foi aprovada nesta terça-feira pelos eurodeputados. O regulamento foi aprovado por uma maioria esmagadora de 602 votos a favor e 13 contrários, com 8 abstenções. Durante as discussões, os eurodeputados argumentaram que a adoção de um modelo universal vai reduzir a montanha de carregadores obsoletos descartados todo ano e vai reduzir os custos para os consumidores. É esperado que a mudança economize pelo menos 200 milhões de euros, o equivalente a mais de R$1 bilhão, e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico por ano. A medida vai forçar a Apple a abandonar a entrada específica para os modelos de iPhone, a chamada entrada Lightning. A empresa criticou a medida e afirmou que a legislação vai prejudicar a inovação tecnológica. Os regulamentos aprovados nesta terça devem ser aplicados integralmente no prazo de 2 anos para celulares, tablets, câmeras digitais, caixas de som portáteis, videogames, leitores eletrônicos, entre outros aparelhos. 3 cientistas dividiram o Prêmio Nobel de Física deste ano. As pesquisas que eles fizeram poderão acelerar ainda mais a mecânica quântica, que está presente no nosso dia a dia, como na ressonância magnética ou nos aplicativos de viagem. É simples, mas nem conseguimos ver. Já eles, sim. O Prêmio Nobel de Física foi atribuído nesta terça-feira ao francês Alain Aspect, ao americano John Clauser e ao austríaco Anton Zeilinger por suas descobertas no campo da mecânica quântica. Em um comunicado, o júri anunciou que o trio foi premiado por seu trabalho pioneiro com o entrelaçamento quântico, um mecanismo no qual 2 partículas quânticas estão perfeitamente correlacionadas, independente da distância entre elas. O Comitê Nobel destacou que cada um dos vencedores realizou experimentos inovadores, usando estados quânticos emaranhados, nos quais 2 partículas se comportam como uma unidade, inclusive quando estão separadas. Os resultados dos trabalhos abriram caminho para novas tecnologias baseadas na informação quântica. Os 3 premiados vão dividir a quantia de 10 milhões de coroas suecas, ou quase 5 milhões de reais. E vão receber o prêmio das mãos do rei Carl XVI Gustavo da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo no dia 10 de dezembro. A data marca o aniversário da morte em 1896 do cientista Alfred Nobel, que criou a premiação em seu testamento. E veja a seguir os partidos e governadores que já revelaram apoio a Jair Bolsonaro ou a Lula no segundo turno. E veja também, presidente russo Vladimir Putin treina 200 mil soldados para o que chama de guerra atômica. Eleições 2022. Os candidatos que estão na disputa do segundo turno aceleraram os preparativos para a decisão. No caso dos eleitores, algumas coisas estão mudando. E os quase 33 milhões de eleitores que não votaram no primeiro turno poderão participar do novo processo eleitoral. Os brasileiros voltam às urnas no dia 30 de outubro para escolher quem será o presidente do país pelos próximos 4 anos. E em 12 estados, os eleitores terão segundo turno também para o governo.
É o caso de São Paulo, Bahia e Rondônia, por exemplo. E com foco na vitória, os candidatos à presidência e a governos já podem retomar as campanhas. A partir da proclamação dos resultados do primeiro turno, já podem os candidatos voltar com as suas campanhas, né, para as ruas. E aí distribuir santinhos, distribuir folhetos, já utilizar a internet para veicular a sua propaganda eleitoral, tudo isso já é possível. Mas até a véspera das eleições. No rádio e na TV, a propaganda eleitoral volta a ser exibida na sexta-feira. O tempo de propaganda no segundo turno é dividido igualmente entre os candidatos. Para presidente, a propaganda vai ser transmitida na televisão de segunda a sábado, de 13 horas até 13h10 e de 8h30 da noite até 8h40. Já no rádio, o horário será de 7 da manhã às 7h10 e meio-dia, meio-dia e 10. Além disso, as emissoras devem reservar de segunda a domingo 25 minutos para a veiculação das chamadas inserções. São aquelas propagandas menorzinhas, 30 segundos até 1 minuto, para a veiculação tanto dos cargos de presidente da República quanto também de governadores. O eleitor que faltou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno, mas tem até o dia 1º de dezembro para justificar a ausência. Essa justificativa pode facilmente ser feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título. Quem preferir, pode procurar um cartório eleitoral. Também deverá justificar a ausência aqueles que no segundo turno estiverem viajando. Isso porque o prazo para pedir voto em trânsito já acabou. E terminou hoje o período de restrição de prisões. A lei eleitoral prevê que eleitores e candidatos não podem ser presos antes da eleição e até 48 horas depois do fechamento das urnas. O objetivo da medida é garantir o direito de todos votarem. Como haverá segundo turno, a restrição de prisão volta a valer dia 25. A partir desta data, ninguém poderá ser detido, salvo se for pego cometendo crime em flagrante. Governadores eleitos e reeleitos pelo Brasil anunciaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Romeu Zema do Novo e Cláudio Castro do PL anunciaram formalmente a adesão à campanha de reeleição de Bolsonaro, já que os estados que governam são o segundo e o terceiro maiores colégios eleitorais do país, respectivamente. Dos 15 governadores eleitos no primeiro turno, 7 já anunciaram apoio à reeleição de Bolsonaro. Além de Castro, Ratinho Júnior, Zema e Ibanez, integram a lista Gladson Camelli do PP do Acre, Mauro Mendes do União Brasil do Mato Grosso e Antônio Denário do PP de Roraima. Bolsonaro também ganhou apoio público do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, do União Brasil, que foi eleito senador pelo Paraná, e do ex-procurador e ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, deputado federal eleito pelo Podemos. O governador PSDBista Rodrigo Garcia anunciou apoio incondicional à reeleição do atual chefe do Executivo, após encontro no aeroporto de Congonhas na tarde desta terça-feira. Bolsonaro disse ainda estar à disposição para conversar com ACM Neto do União Brasil, candidato que disputará o segundo turno na Bahia contra o petista Jerônimo Rodrigues. Em reunião na tarde desta terça, o PSDB decidiu ficar neutro no segundo turno, mas liberou os diretórios estaduais do partido para apoiar quem quiserem. No primeiro turno, o PSDB estava na campanha de Simone Tebet, do MDB. E o PDT confirmou hoje que vai apoiar a candidatura de Lula no segundo turno das eleições. No primeiro turno, o PDT teve o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, como candidato à presidência. Ele ficou em quarto lugar com cerca de 3% dos votos válidos. O anúncio veio após reunião da executiva do partido. Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupe, a decisão foi unânime em apoiar a candidatura mais próxima da legenda, no caso de Lula, do PT. Lupe destacou que apresentou 3 propostas para que o PT as inclua no programa de governo.
São elas zerar as dívidas do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, o Plano de Renda Mínima e o Projeto de Educação em Tempo Integral. Outro ponto incluído, aprovado durante a reunião do PDT, foi a alteração no Código Brasileiro do Trabalho. O presidente do partido disse que Ciro Gomes, candidato derrotado no primeiro turno, endossou a decisão da legenda de apoiar o ex-presidente da República. Após o anúncio do PDT, Ciro Gomes se pronunciou nas redes sociais. Ele evitou citar o nome de Lula, afirmando que acompanha a decisão do partido. Ciro disse também que manifestou apoio sem pedir cargo em troca. O Cidadania também anunciou apoio ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, no segundo turno da disputa pela presidência da República. Mas logo depois do anúncio da executiva do partido, feito por Roberto Freire, o líder do partido na Câmara, Alex Manente, divulgou nota em que diz não endossar a posição da cúpula da legenda. Manente afirmou defender uma posição de neutralidade na segunda rodada da disputa. 2 toneladas de óleo foram retiradas de praias do Pernambuco em apenas 2 dias. A substância possivelmente tem origem na lavagem de tanque de navio petroleiro, conforme nota técnica emitida por cientistas depois de episódio semelhante registrado em agosto, ao norte da região metropolitana do Recife. Pedaços sólidos de óleo que se assemelham a petróleo cru foram encontrados inicialmente por um pescador na cidade de Tamandaré, localizada no litoral sul do estado de Pernambuco. E segundo o Centro de Pesquisa do Instituto Chico Mendes, maior parte do óleo já foi retirado. Mas os trabalhos de limpeza das praias devem continuar intensamente nos próximos dias. Há menos de 2 meses, em agosto, foram recolhidas pelotas de óleo em 10 praias de Pernambuco, 2 da Paraíba, 1 da Bahia e outra de Alagoas. Para especialistas, o ressurgimento desse óleo agora, em outubro, preocupa e liga um sinal de alerta, já que na semana passada também foram identificados fragmentos de óleo no município de Coruripe, em Alagoas. Apesar de alarmante, os cientistas garantem que o material não é do mesmo tipo de petróleo que causou o desastre ambiental de 2019. Agora, as pelotas de petróleos encontradas em Tamandaré serão analisadas para avaliar se são da mesma natureza das encontradas em agosto. Mais de 200 mil russos já estão em treinamento para reforçar o exército do país na guerra contra a Ucrânia. Hoje, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto formalizando a impossibilidade de qualquer negociação com Vladimir Putin. Os reservistas convocados estão sendo preparados para estarem aptos a lutar em diversos cenários, seja em um ambiente de guerra nuclear, guerra química ou biológica. Os treinamentos acontecem em 80 campos distribuídos por 6 campos militares. Nas últimas horas, foram divulgados vídeos que mostram essas atividades de treinamento. Comandantes militares podem ser vistos ensinando homens a disparar armas, prestar primeiros socorros e operar detectores de minas. Após perder algumas áreas ocupadas em Kharkiv e o rompimento da defesa num ponto de Kherson, o presidente Vladimir Putin passou a fazer críticas públicas à condução da guerra e sugeriu o uso de armas nucleares táticas de maior potência para deter Kiev. Em toda a Europa, o clima de tensão continua. A Alemanha, rival histórica da Rússia, disse que as ameaças nucleares de Putin podem ser reais, já que não é a primeira vez que ele reproduz essas irresponsáveis ameaças. Por outro lado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse em entrevista a repórteres que nada indica que Putin esteja prestes a mobilizar suas forças nucleares. A informação foi obtida após o monitoramento em bases por satélites e a informação colhida por espiões. Nesta terça-feira, a Câmara Alta do Parlamento Russo aprovou por unanimidade a legislação para anexar as regiões separatistas da Ucrânia, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Os documentos agora voltam ao Kremlin para a assinatura final do presidente Vladimir Putin. Durante o dia, a região de Kharkiv sofreu um ataque de mísseis russos. A ação deixou uma pessoa morta e destruiu uma subestação de energia, causando danos de infraestrutura ao país. Em contragolpe à Rússia, forças ucranianas começaram a retomar áreas e fizeram alguns avanços na região sul,
assumindo o controle de algumas cidades. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto formalizando a impossibilidade de qualquer conversa da Ucrânia com Vladimir Putin. O anúncio foi formalizado quase uma semana após Zelensky dizer que negociar com Putin é impossível. O número de mortos por conta da passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos chegou a 103, segundo as equipes de resgate do estado da Flórida. Comunidades à beira-mar inteiras foram inundadas com ondas altas que arrastaram vários edifícios, segundo o órgão de gerenciamento de emergências da Flórida. Já foram vistoriadas cerca de 45 mil propriedades desde a passagem do furacão em busca de vítimas ou para verificar os danos. Na semana passada, após passar por Cuba, o Ian atingiu os Estados Unidos com força catastrófica como um furacão de categoria 4, com ventos máximos sustentados de 240 km por hora. A Flórida foi responsável pela maior parte das mortes, com 78 contabilizadas nos condados de Lee e Charlotte, e mais 21 mortes relatadas por autoridades de 9 outros condados. Autoridades da Carolina do Norte disseram que 4 pessoas morreram no estado por conta da passagem do Ian. O governo do Chile anunciou a criação de um parque nacional no deserto do Atacama, o mais árido do mundo, para proteger o fenômeno da floração que ocorre excepcionalmente nessa zona da região de Copiapó, a 500 quilômetros de Santiago. Ali é registrado o fenômeno peculiar de floração, que ocorre a cada poucos anos, quando dezenas de espécies florescem, criando uma manta colorida marcante em uma área onde as condições de vegetação são extremas. A frequência do fenômeno depende das condições do clima e, segundo especialistas, as mudanças climáticas estão contribuindo para que ele se torne mais frequente. O governo indicou que o parque terá os mais altos padrões de proteção ambiental existentes no Chile. A previsão é que o anúncio formal seja feito no primeiro trimestre de 2023. E veja a seguir, pesquisadores japoneses dizem que encontraram a fórmula ideal para fazer o bebê dormir. E ainda, no Dia Mundial dos Animais, não deve faltar atenção aos companheiros para todas as horas. O dia da prova do Enem está chegando e os estudantes que desejam cursar o ensino superior estão se virando para garantir uma boa nota. Em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, alunos de uma escola buscam apoio uns dos outros para não ficar para trás. Esse pessoal reunido tem um único objetivo: passar no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em novembro. A preparação por aqui já teve início há um bom tempo, com a criação de um grupo de estudos. A ideia foi da Camila. Criar um grupo para desenvolver as atividades e nos prepararmos para o Enem. E aí, um ajudar o outro, né, compartilhando ideias e tudo mais, para ver se a gente consegue, né, uma melhora no resultado do Enem. A gente está ali sempre nas redes sociais e logo quando a gente percebe algo interessante, a gente compartilha com os colegas. Você falou que a última mesmo é um site, né, que até pode ajudar quem está em casa aí. Isso, o Enem Action. É muito interessante. Ele fornece todas as matérias do Enem para você estudar, ele fornece videoaulas e também simulados, né, para se preparar, para estar ali se comparando ao Enem mesmo. Essa será a primeira vez de boa parte dessa galera na realização da prova. Eles falam do processo de aprendizado para um bom desempenho. A gente vai se ajudando, a gente vai lá, encontra uma dica legal, um macete, uma ideia sobre alguma matéria. Então aquela ajuda, né, acaba influenciando bastante, né? Para aumentar meu vocabulário, eu leio muitos livros quando chego em casa. Esse dia mesmo eu estava lendo um livro chamado O Príncipe de Nicolau Maquiavel. É um sócio político. Eu mandei lá no grupo, muita gente está lendo também. Já estamos quase acabando, do grupo já está quase acabando já o livro. Sim, eu tenho focado muito na matemática, e não só na matemática como nas outras matérias, né, porque é importante, e totalmente também na redação. Logo onde que a física também vai cair muito para a minha faculdade, que provavelmente, dependendo do valor da nota que eu tirar na prova, eu irei fazer engenharia mecatrônica.
Railane traz mais algumas dicas de estudo. Em casa também eu pego alguns exemplos de redação na internet e vou praticando, né, a nossa redação, porque a redação é a parte mais importante do Enem, mas também a gente não pode esquecer de focar nas outras matérias. Nem sempre é fácil conciliar a rotina de estudos do Enem com a escola, mas eles tentam. Ainda mais no terceiro ano, né, que a gente precisa de atenção maior, mas com a ajuda do grupo, como a gente está com o celular toda hora, é bem mais fácil a gente ficar vendo conteúdo, quando compartilha, é bem legal. Quando o assunto é bom desempenho, o Caio Tempone é craque. Aos 14 anos, ele já conquistou diversas aprovações. Primeiro lugar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, primeiro lugar em Administração, Direito, Engenharia Civil e Medicina em universidades federais do país, sendo o mais novo do Brasil a ser aprovado em todas elas. Ele também traz algumas dicas. A primeira é você ler bastante livros e também ver filmes, porque uma coisa que é bastante importante na redação é repertório, né? Você mostrar conhecimento de mundo. E lendo livros, conhecendo filósofos, autores e filmes, você consegue ter bem mais conhecimento, né? Isso com certeza te ajuda bastante. Também é não só essas coisas, mas também jornais, toda forma de conteúdo, né, que você consiga achar, é bom você aprender, né, e consumir esse tipo de conteúdo para você aprender mais e aí ter mais conhecimento para mostrar na redação, né? Outra coisa é você treinar. Redação não adianta você só ver a aula e aí não treinar. Você tem que fazer redação, tentar fazer umas 2 ou 3 por semana, né? Porque quando mais você vai ganhando prática, mais rápido você vai fazendo e com mais precisão também. Outra coisa, né, que eu acabei de falar que é importante é o tempo. Muita gente demora assim, 2 horas para fazer uma redação, e 2 horas de redação no Enem é muito tempo, né? Porque você tem pouco tempo de prova para muitas questões e ainda uma redação. Então, o tempo é uma coisa bastante importante. E a outra é a caligrafia, né? Muita gente acaba ganhando muito tempo e fazendo uma letra não muito bonita, né? E às vezes correr bastante, sua letra pode ficar feia e o corretor não consegue entender, né? Isso prejudica bastante a correção. Então, ter uma letra legível, né? Que seja legível, é muito importante para você conseguir fazer uma boa redação. Os casos de adenovírus em crianças, que é uma gripe associada à conjuntivite, aumentaram em São Paulo. Os sintomas podem durar 14 dias. O adenovírus pertence a um grupo de vírus que causa doenças respiratórias como resfriados, bronquite, pneumonia e até problemas intestinais. A doença é caracterizada por um quadro de gripe associado à conjuntivite em crianças. Elas apresentam sinais de resfriado e, posteriormente, secreção nos olhos. Os sintomas podem durar 14 dias. Hospitais e médicos de São Paulo relatam um aumento de casos com esses sintomas nas últimas semanas. Apesar da alta de infecções, não houve crescimento de internações. Também foi observado aumento dos casos de influenza, em que os pacientes apresentam febre alta em períodos de 24 a 48 horas e sintomas respiratórios. Já no caso do adenovírus, os sintomas são respiratórios com secreção nos olhos, além de gastrointestinais. Apesar de ser comum em crianças, o vírus pode acometer pessoas de qualquer idade. Quem tem um recém-nascido em casa sabe que o choro é a única forma de que ele tem para manifestar tudo o que está sentindo e precisa de paciência para identificar cada tipo. Pois é, Beatriz, e para fazer dormir também precisa ter um certo jogo de cintura por um bom tempo. Mas lá no Japão, pesquisadores disseram ter descoberto a fórmula ideal. Após testarem diferentes técnicas e medirem efeitos sobre o sono, o estudo revelou uma estratégia para acalmar e também fazer com que ele durma. A pesquisa foi publicada recentemente na revista científica Current Biology e contou com a participação de 21 mães e seus bebês menores de 7 meses, período considerado o mais desafiador. Durante a pesquisa, que foi gravada, foram realizadas 4 tarefas: segurar e andar, segurar e sentar, colocar na cama e colocar em um carrinho de bebê. Após cada uma, foram registrados o estado do bebê e o eletrocardiograma, que mede a frequência cardíaca.
Foi identificado que os bebês paravam de chorar quando eram segurados e andavam ou se moviam para frente e para trás em um carrinho, mas não paravam quando eram mantidos na posição sentada. Além disso, foi possível perceber que se estivessem no colo por 5 minutos, todos os bebês pararam de chorar e metade adormeceu. Deste modo, foi concluído que o transporte teve eficácia em acalmá-los, exceto aqueles que não estavam chorando desde o início. Isso porque, além de ser ancestral, caminhar com a criança tem relação com o estímulo do movimento. Do lado do ouvido, tem a região que controla o equilíbrio e nos ajuda a perceber a posição do nosso corpo no espaço. Agora, se o bebê entrou no modo soneca, já pode levar para a cama? Na pesquisa, os bebês que foram colocados no berço depois de 3 e 5 minutos que começaram a dormir, acordaram. Episódios que sugeriram que esperar de 5 a 8 minutos e sentado com o bebê no colo, depois dele entrar no modo soneca, torna mais difícil acordar. E detalhe, não houve diferença na velocidade nem na maneira que as mães colocaram os seus filhos na cama. Ou seja, usar a estratégia 5 minutos carregando e mais 5 a 8 minutos sentado foi a melhor para atender ao choro e às dificuldades de sono de bebês com até 7 meses. Mas a dica não é para que eles permaneçam a noite toda dormindo, por exemplo, mas para fazer com que eles durmam. Hoje é o Dia Mundial dos Animais, uma data muito importante para a defesa dos bichinhos, já que funciona como um alerta para a necessidade de preservação de todas as espécies e também do meio ambiente. Cuidar, amar, zelar. Os animais têm tantos direitos quanto os humanos para proteger a sua vida. Através de ONGs, entidades de classe, universidades e municípios, existem programas que ajudam a cuidar principalmente dos animais de rua. E no Dia Mundial dos Animais, esses valores ficam ainda mais evidenciados em ações de conscientização realizadas, principalmente sobre a adoção consciente. Nós temos o programa Amicão, que é um programa de guarda responsável, onde nós levamos nas escolas, em eventos como esse que está acontecendo hoje em Criciúma, as informações acerca da guarda responsável de animais de estimação. Questão do tutor responsável em relação à alimentação, aos cuidados, a longevidade hoje dos animais, né? Que os animais não são brinquedo, que não são descartáveis, que não são para ser presenteados. Os cuidados também no que se diz respeito à castração, importante para evitar o número, né, de animais cada vez maior, inclusive do abandono, que é uma questão de maus tratos. Então, todas essas informações nós levamos, né, a escolas. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 30 milhões de animais estão em situação de rua somente no Brasil. Desses, 15 mil são cães e gatos. Uma situação que poderia ser resolvida através da adoção consciente. Fernanda soube do movimento e foi procurar adotar um gatinho, mas não resistiu ao charme da pequena cachorrinha Liz, que foi a contemplada e acabou ganhando um novo lar. Vem dos movimentos, né, de tirar eles da rua, de castrar, cuidar, sabe, nesse sentido. E tipo assim, quando ela falou que era vira-lata, eu vi que algumas pessoas estavam saindo, mas tipo, olha essa carinha, não tem como. Maltratar animais é crime, conforme a Lei de Crimes Ambientais 9.605. Se você presenciar uma situação que coloque um animal em risco, denuncie, ligando para a Polícia Militar no 190. Se as vítimas forem animais silvestres e espécies exóticas, o IBAMA, através do 0800 061 8080, deve ser o acionado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.